Tiago, capítulo 5, versículo de número 13 até o versículo 18 é o texto que nós vamos focar aqui a nossa mensagem. Carta de Tiago, capítulo de número 5. Versículo 13 até o versículo de número 18. A palavra do Senhor diz assim: Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai bendito, nós agradecemos pela Tua palavra santa e rogamos, ó Pai, que neste momento, mais uma vez, o Teu Santo Espírito nos ilumine para que tenhamos, ó Pai, o entendimento da Tua palavra e para que, ó Pai, aproveitemos sempre da palavra do Senhor. Toca, ó Deus, em nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, nós temos aqui uma carta muito preciosa. A carta de Tiago nós chamamos de uma carta de teologia prática. O que é teologia prática? Significa que a carta, ela, desde o começo até o seu final, tem a preocupação de colocar tudo que se sabe da teologia em prática. Nós precisamos tomar o cuidado para não achar que teologia é teoria e tudo que então não é teologia, aí é prática. E Tiago nos ensina muito bem isso, que na verdade teologia só é teologia se você crê e se você pratica. Não adianta você saber se você não crê. Não tem sentido ter uma teologia boa, bíblica, se você não crê nela. Pode até saber tudo de cor, mas se você não crê, não resolve nada. E também não adianta se você crê, mas não coloca em prática. Porque o que nós vimos com relação ao domingo passado, fé e obras, se você crê, você faz. Se você crê no que você confessa, então você age conforme o que você crê. Meus queridos, se nós tivéssemos mais preocupações com relação a praticar o que nós cremos, nós não teríamos tanta dificuldade em auxiliar os necessitados, não teríamos dificuldades em ficar firmes no dia da tribulação, não teríamos tantas necessidades ou apelos para fazer missões, a igreja necessitada de fazer missões, seja no seu contexto geográfico, né, no seu próprio bairro, na sua cidade, seja lugares longínquos no país ou fora do nosso país. Se as igrejas tivessem suas teologias e praticassem, nós não precisávamos ter tanto desgastes para convencer as pessoas a fazer o que crer. Mas nós precisamos entender que é verdade que há momentos na vida da gente, por mais que a gente lute, por mais que a gente peleje, por mais que a gente creia, tem hora que é difícil, tem hora que nós sofremos. E é exatamente isso que Tiago está falando no final da sua carta. Eu acho muito interessante porque ele começa no capítulo 1 sem rasgação de seda e ele vem até o capítulo de número 4, até a parte do meio aí do capítulo 5, falando, meus queridos, façam isso, não façam aquilo, façam isso, não façam aquilo. Mas ele termina dizendo assim:
Tem alguém sofrendo? Tem alguém doente? Tem alguém feliz? E aí ele vai levar o leitor ao entendimento que, olha, se você estiver sofrendo, se você estiver doente, você tem um Deus que escuta a oração. Se porventura a doença não é o seu problema, a tribulação você não tem, então provavelmente você está feliz, então continue também o seu relacionamento de oração cantando louvores. E é isso que ele vai falar nessa carta. A carta de Tiago foi escrita por volta do ano 45, talvez até o ano 48. E essa época é uma época muito interessante. Por quê? Porque na região ali de Jerusalém, da Judéia, estavam acontecendo severas situações econômicas, crises econômicas. Os judeus já estavam revoltosos com relação aos romanos, à presença dos romanos, e eles começavam muitas rebeliões. E essa instabilidade social foi trazendo insegurança para todas as pessoas, e os romanos tentando apertar cada vez mais. É claro que toda instabilidade da crise vai trazer crise econômica, e isso afeta ainda mais a instabilidade social, até culminar na rebelião do ano 70, onde os romanos vêm de uma vez e destroem Jerusalém, destroem tudo, acabam ali com a localidade, e os judeus se espalham, e ficam espalhados até o século XX, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU então decide que eles têm um lugar, o lugar é deles, ali na região, que inclusive é uma região até hoje de grandes conflitos por causa dessas questões. Bem, mas essa carta é uma carta para estimular os crentes a não andarem pelo que eles estão vendo. Apesar das instabilidades, apesar das crises e apesar das dificuldades, eles têm um Deus que ampara, eles têm um Deus que está com eles. Mas se porventura essas instabilidades estão causando sofrimento e quem sabe até enfermidade, aí Tiago leva o povo de Deus a entender que eles têm um Deus que escuta a oração e que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode se fazer por oração. Muito, mas é muito mesmo por oração. Esse texto aqui nos fala sobre esse apelo da igreja, apelo dos crentes em orar. Tanto é que você pode perceber que do versículo 13 até o versículo 18, o texto que nós lemos, a palavra oração aparece muitas vezes, pelo menos uma vez em cada versículo, diretamente esse termo oração, ou orar, ou orai, aparece 6 vezes, fora as questões, fora os termos semelhantes indiretamente. Por exemplo, súplica do justo, confissão e outras coisas mais. Então, o texto, Tiago está dizendo, gente, vocês podem orar, nós podemos orar, e muito pode, pela eficácia da oração, o justo realizar ou aguardar a ação ou as respostas de Deus. Muito, muito mesmo. Muito por oração. Em primeiro lugar, porque nós podemos expressar os motivos de nossos sentimentos. Muito pode, por oração, recorrermos a Deus, porque é ali que nós expressamos os motivos dos nossos sentimentos. E é sentimento mesmo. Talvez alguém vai falar assim, pastor, mas se é teologia não tem sentimento. Mas se teologia não causar sentimento em nós, essa teologia é seca. Essa teologia não tem vida. Posso enumerar aqui inúmeros teólogos excelentes na oratória, excelentes na escrita, excelentes em termos teológicos complexos, difíceis de compreender, que poderíamos fazer assim, elogios à capacidade desses homens de elaborar situações, elaborar expressões teológicas, mas eles nem acreditam naquilo. Você pode ir passear na Europa e você vai ver grandes nomes, teólogos, que nem acreditam em Deus. E coisa curiosa, são teólogos, mas nem acreditam no Senhor. Formados em teologia, mas não acreditam no Senhor. Infelizmente, tenho colegas que trilharam o caminho do ministério por algum tempo, mas decepcionados ou frustrados por situações que não deram certo, ou pessoais, ou às vezes da própria igreja, desanimaram de Deus.
largaram Deus para lá, não creem nem no Senhor, ou se voltaram a religiões que são completamente contrárias ou ferem os princípios cristãos. Então, teologia, crer na nossa doutrina, tem que causar sentimento em nós, porque o nosso Deus é um Deus pessoal e relacional. E se é um Deus pessoal e relacional, Ele entende os nossos sentimentos. Quando você está bravo, com razão ou não, quando você está chateado, quando você está nervoso, Deus entende e Ele se compadece de nós. Não quer dizer que Ele vai dar razão aos nossos sentimentos, mas Ele compreende os nossos sentimentos. Mas veja aqui o versículo de número 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Nós podemos expressar os motivos de nossos sentimentos. Deus, Ele está com seus ouvidos, com o seu coração aberto, seus ouvidos abertos e o seu coração para ouvir, para nos ouvir e expressar a Ele como nós sentimos. Esses sentimentos aqui, é claro, não são sentimentos supérfluos, mas sentimentos exteriores que revelam como o nosso coração, como o nosso interior se encontra. É por isso que ele diz, de forma retórica aqui no verso 13, está alguém entre vós sofrendo, o que faz? Faz oração. Mas se tiver alguém alegre, cante louvores. Como o contexto dos versículos é a oração, esse cantar louvores não é cantar louvores necessariamente de forma pública, como fazemos aqui no culto, mas é cantar louvores de forma particular. Talvez nós não aprendemos muito, não fomos discipulados muito a louvar de forma particular. Como que se louva de forma particular? Você canta para Deus, só você. Isso é bom demais, sabe por quê? Porque daí você não precisa preocupar muito com a técnica vocal. Se você é um desafinado de primeira linha, pode abrir a boca, porque é só Deus que está ouvindo. E Deus é tão generoso e bondoso que Ele escuta não somente a nossa voz, mas Ele escuta a nossa alma. É o momento que a alma canta. Davi expressou isso em alguns salmos. Ele falou assim: ó alma, vamos lá, vamos louvar a Deus. Até quando ficará assim triste, ó minha alma? Você precisa expressar alegria ao Senhor. É como se Davi virasse para dentro dele mesmo e falasse com a sua alma: vamos nos alegrar, alegre-se. Normalmente, quando estamos em uma situação de tristeza, o que nós sentimos? Nós sentimos que alguma coisa lá dentro não está certo. Pode ser sofrimentos exteriores que vão aumentando, vão se avolumando, e de repente nós sentimos que a nossa alma está cansada, que a nossa alma está triste. Então, quando Tiago diz assim, está alegre, canta louvores. É só Deus que vai ouvir, e é só Ele mesmo que é o digno de todo louvor. Então, sendo afinado, não sendo afinado, sendo alguém que ninguém quer ouvir a sua voz, talvez a sua voz não seja assim a mais preferida de todas, mas Deus quer ouvir os louvores, porque essa é a melhor expressão de alegria. Se estamos alegres, precisamos expressar louvores ao Senhor. Se você conhece os cânticos que cantamos, canta esses cânticos. Se você não conhece, canta do jeito que dá. Eu lembro quando eu era criança e tinha aprendido a ler, aí juntava eu com os meus sobrinhos, que são da mesma idade, porque são filhos da minha irmã mais velha, e a gente abria o inário que o pessoal tinha lá em casa, e nós não sabíamos hino nenhum, mas a gente cantava. Não sei se era bonito, mas a gente cantava. Era mais brincadeira de criança, era brincar de igreja, mas eu creio que Deus deve ter ouvido muitos louvores. Sabe quando os seus filhos, as suas filhas são pequenininhos, mal sabem falar, não dá conta nem de falar uma palavra ainda certa, mas de repente elas estão cantando. De repente cantam cânticos que você nunca ouviu na vida.
Tenho por mim que são cânticos que o próprio Deus conduz para que estejam louvando ao Senhor. Aí de repente elas começam a aprender as músicas que cantam ali na sala da escola dominical, do culto infantil, não sai nada de palavra direito, mas você vê, esse cântico é aquele corinho lá que as tias cantam. E elas estão louvando a Deus, porque elas estão felizes, porque elas estão alegres. No fundo de casa eu já contei isso, né? Tem um pé de amoreira. E ela deu amora, e a gente estava na correria essa semana que a gente nem viu que deu amora. Eu só vi por duas coisas, porque tinha amora no chão e porque todos os dias de manhã os passarinhos cantavam e cantavam e cantavam. E a Ken e eu conversávamos, nossa, como estão felizes. Claro, com aquela fartura de amora, eles louvavam a Deus porque estavam felizes, porque mais uma vez o Criador deu comida para eles. Está alegre, meu querido? Canta louvores, entra no seu quarto, fecha a sua porta e canta. Canta em oração. Você não sabe, se você ainda não fez, você não sabe o bem que isso faz para a sua alma. Expressar gratidão por alegria ao Criador. Mas se você está sofrendo, e a expressão de louvor não vai ser agora porque você está sofrendo, entra no seu quarto, fecha a sua porta e derrama a sua alma ao Senhor. Ora, é isso que Tiago está dizendo. Faça oração. Fala com Deus. Talvez, se for enfermidade, você vai correr atrás dos especialistas. Bom, isso é prudente. Se for um problema de outra ordem, você vai atrás de boas orientações. Isso é interessante, precisa ser feito mesmo. Mas não deixa de recorrer a Deus por último. Vá e fala com o Senhor. Se o que você está passando está trazendo sofrimento, fala com o Senhor. Fala com Deus, expresse os seus sentimentos. Fala assim: Senhor, eu estou muito mal, eu estou com uma dor terrível, eu não quero falar para as pessoas o tanto que dói, mas o Senhor que sabe o quanto está doendo, eu falo para o Senhor, e é muito. Ou, Senhor, eu não estou tendo capacidade de resolver essa situação, eu me sinto incapaz, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, estou a ponto de fazer coisas absurdas ou de não fazer nada. É isso que Tiago está dizendo. Nós temos um Deus que escuta as nossas orações. Se as situações na sua vida estão trazendo sofrimento, o que Tiago diz não precisa continuar em sofrimento. Você tem um Deus que escuta a sua oração. Você tem um Deus que te escuta. Pastor, mas de repente é vontade de Deus que a gente sofra. Olha, é vontade de Deus que a gente passe por tribulações, mas não é vontade de Deus que a gente se acabe em sofrimento. Se a tribulação for até o final da nossa vida, então o texto de Tiago está dizendo: faça a oração, porque é Deus que vai te fortalecer até o dia que você morrer, porque esse problema não vai resolver. Mas, e se é a vontade de Deus que esse problema se resolva antes de você morrer? Nós ficamos sofrendo por bobagem, porque temos um Deus que escuta a nossa oração. Mas a questão é um pouco maior. Tiago ainda diz: se você está doente ou está sofrendo, você fala com Deus, mas você também tem uma comunidade que se compadece de você. Você tem uma igreja. Você tem um povo que crê no Senhor. E ele diz isso aqui no versículo 14. Chame quem? Os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Falar com o Senhor, mas pedir para que irmãos que são responsáveis em zelar espiritualmente do povo, ore por aquele que está sofrendo. Eu vou falar com muita sinceridade aos queridos irmãos. Essa prática nós não somos muito fortes. Às vezes, me falam: pastor, estou com essa dificuldade, estou com aquela dificuldade. E a gente ora, quando é possível a gente vai lá e visita, e ora, e busca orientar. Mas não precisa ser só a mim. Tem os presbíteros, ou o caso é a liderança, aqueles que estão à frente da igreja. Chamá-los
e orar pela pessoa que está doente, pela pessoa que sofre. Por quê? Porque estes que foram colocados na liderança foram colocados para zelar espiritualmente do povo de Deus. Então, se tem algo que traz sofrimento para você, e isso já tem tempo, por que não chamar aqueles que Deus colocou para zelar espiritualmente de suas vidas? Eu sei que você está ansioso para entrar na questão do óleo aqui. Eu vou entrar, não vou fugir não. A questão do óleo tem duas linhas. Tem uma linha que diz assim, que era o remédio, era a dipirona da época, porque não tinha remédio como se tem hoje, então muitos criam que era a questão medicinal ali usada. E a outra linha que diz que não, que é uma questão que faz parte do simbolismo da oração. E como que a gente se posiciona? Bem, a igreja presbiteriana até alguns anos atrás dizia que não precisava disso. No Supremo Concílio de alguns anos atrás, poucos anos atrás, permitiu que se usasse, desde que orientasse que não é o óleo que faz a cura, mas a oração? Não. O Deus que responde a oração. Mas recentemente, se eu não me engano, não nesse, mas no outro Supremo Concílio, eles decidiram que é melhor não usar o óleo nessas questões. Então, de forma denominacional, nós não usamos, porque também cremos que não precisa. Mas se você quiser a minha opinião particular, pergunta depois. Tá? Queridos, a questão aqui não é se usa ou não o óleo. Não é se tem alguém se presbítero ora mais poderoso que os outros. Não é essa a questão. A questão é que se tem alguém sofrendo, chame os irmãos que estão preparados ou devem estar preparados para cuidar e confortar espiritualmente a igreja. Se algo está trazendo sofrimento, fala com os irmãos. Podemos carregar as cargas uns dos outros. Podemos nos compadecer, e é necessário que precisamos ter compaixão um pelo outro. E assim o texto é tão importante que ele diz que a oração da fé, diz o versículo 15, vai fazer o quê? Salvará o enfermo. A palavra salvar aqui é curar o enfermo, e o Senhor o levantará. Tiago está dizendo, ora ao Senhor, se a coisa é difícil, você não está conseguindo vencer, chame os irmãos para orar por você ou por essa causa, e Deus é o Deus que age, é o Deus que atende o clamor da igreja. Na perspectiva de Tiago, ele está dizendo assim, onde há a súplica da igreja, há a vontade de Deus, a predisposição de Deus em responder. Por quê? Porque a igreja está suplicando. E Jesus disse que se nós orarmos estando no Senhor, na palavra do Senhor, podemos pedir o que quiser. Historicamente, no livro de Atos, quando você vê que a igreja suplicava, o que o Espírito Santo fazia? Atendia. Então é a igreja que manda? Não. É a igreja que entendeu por que pode pedir e que deve pedir, porque tem um Deus poderoso para isso. Então, meu querido, se você está sofrendo, faça oração. Se você está sofrendo já há algum tempo, chame os presbíteros, chame a liderança, chame os irmãos mais experientes, para que eles cheguem até você ou na sua casa e orem por você. Está alegre? Canta louvores, expressa ao Senhor, particularmente louvores ao Senhor. Mas, meu querido, muito podemos pela oração, inclusive, nos apropriar do perdão. Nós podemos tomar posse do perdão. A segunda parte do versículo 15 diz assim, versículo 15, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração que está sendo colocada aqui, ela muda um pouquinho de teor, e Tiago diz a respeito de perdão ou de perdão do pecado. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o sofrimento for causado por pecado, e pode acontecer, os pecados são perdoados. Por quê? Porque a pessoa está sofrendo, está padecendo,
E entende-se que nesse processo, se ela está orando ao Senhor, então ela está buscando retorno à presença do Senhor, ou saída do pecado e andar mais perto de Deus. Se a pessoa pede para a liderança, para a igreja orar por ela, significa que ela então quer, de fato, regularizar a sua vida. É por isso que Tiago diz: e os pecados serão perdoados. Quer dizer, a pessoa está arrependida, se o sofrimento for causado por pecado. Agora, nem todo sofrimento é causado por pecado. Mas quando é, toda a tribulação e todo o processo de volta faz com que a pessoa se aproprie do perdão. A questão aqui é que nós podemos seguir em frente sem carregar culpas. Nós não precisamos carregar culpas, mas pastor, eu sou culpado de tal pecado. Mas nós lemos aqui que o Senhor Jesus carregou as nossas culpas. Então, para você se livrar da culpa, você precisa ter o encontro com Jesus. E se você já teve, você precisa tomar posse, se apropriar dessa verdade, dessa bênção, que é: todos os nossos pecados foram perdoados. Nós cremos que quando você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, os pecados do passado, os pecados do presente e até os pecados do futuro foram o quê? Perdoados. Se os pecados até do futuro foram perdoados, por que ainda a gente sente culpado, sente peso na consciência? Porque nós, apesar de termos a bênção do perdão, nós ainda não nos apropriamos disso. E é por isso que precisamos fazer a confissão de pecados. À medida que a gente confessa os pecados, deixa o pecado, é o exercício de tomar posse do perdão. E isso vai sendo gradativamente. A cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida, até chegarmos no término da nossa jornada. Então, à medida que vamos caminhando, e por isso que Deus, hora ou outra, permite tais situações, para a gente entender esse processo, e tomando posse para seguir em frente, sem carregar culpa, porque Deus retira toda a culpa em Jesus, para que a gente siga leve, para que a gente siga sem carregar peso algum. Se você leu a obra de John Bunyan, O Peregrino, ou viu o filme, você vai ver lá que o personagem principal é o cristão. E é interessante que na obra o cristão não é alguém que se converte, ele já é convertido. Tanto é que o nome dele é cristão. Mas até um certo ponto da história, o cristão anda com dificuldade. Por quê? Porque ele carrega uma carga pesada demais, uma bagagem grande, pesada e desnecessária. O que é que ele carregava? Suas culpas. Iniquidades que não precisavam ser carregadas, porque ele ainda trazia amarrado com ele, mesmo Jesus já tendo o tornado cristão. Isso acontece com a gente já tem a promessa do perdão, da vida eterna, da salvação, a certeza da salvação, coisas preciosas que a Bíblia nos traz, a salvação plena em Cristo Jesus, mas não é que de vez ou outra a gente está carregando um peso desnecessário. Hebreus capítulo 12 diz assim: desembaraçando-nos de toda culpa, de todo peso de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com convicção, com alegria, com disposição para a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Ou seja, é necessário desamarrar isso, largar isso para um lado. E Jesus nos garante isso. E é por isso que Tiago diz: se teve pecado, confessa o pecado, se aproprie do perdão. Isso também deve ser entre nós. Pecou contra alguém, vai lá e confessa e fala: olha, eu pequei contra você, eu te xinguei, falei mal de você pelas costas, te difamei. Você pode fazer o que quiser comigo, até me processar, mas eu estou aqui confessando os meus pecados para você. E se você quiser me perdoar, me perdoa. Não mereço, mas em Cristo Jesus você pode me perdoar. E se alguém fez um mal contra você, não fique no degrau da arrogância esperando a confissão dele.
esperando que ele venha se rastejando até os seus pés e beije as suas botas e peça perdão. Porque se você já foi movido pelo amor de Cristo, você já pode perdoar, mesmo que ele nem venha conversar com você. E isso é importante, porque se nós não fizermos isso, sabe, aquele peso vai continuar nas nossas costas. E Deus nos deu oportunidade para seguirmos leve, sem peso, sem culpa, sem poder arrogante de perdoar ou não. Meus queridos, muito podemos, por oração, podemos expressar os nossos motivos, os nossos sentimentos, mas também podemos nos apropriar do perdão, e muito podemos, por oração, por incrível que pareça, sendo seres humanos. Muito por oração podemos fazer, mesmo sendo seres humanos. Porque a oração não é feita por pessoas super-humanas, sobre-humanas, não humanas. É por ser humano. Isso quer dizer, por ser humano que machuca, que sofre, que erra, que sente fome, que sente sede, que cansa, que se esgota, que se estressa, que apela, que cai em depressão, que tem dor de cabeça, que tem pedra nos rins, que tem queda de cabelo, que tem calo nos pés. Ser humano, normal. Quando a gente fala de Elias, quando a gente fala de Josué, quando a gente fala de Abraão, eram homens assim, que tinha coisas que nós temos. Culturas diferentes, tempos diferentes, épocas diferentes, mas ser humano do mesmo jeito, da mesma forma. Deus ouviu Elias, Deus ouviu Ana, Deus ouviu Josué, Deus ouviu Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel não podiam ter filhos, entraram já na velhice, e quando eles não esperavam mais, não é que o anjo chega lá e fala, vocês vão ter um filho, ele vai se chamar João, e ele vai ser o profeta do Altíssimo. Deus ouviu a sua oração, Zacarias. Ana estava amargurada de alma, sofrendo na sua casa, sofrendo por não ter um filho, era estéril. Chega no tabernáculo, derrama a sua alma ao Senhor, e tamanho era o envolvimento em oração, que ela nem não saía som da sua boca, só abria a boca, ela nem percebeu. E Deus ouviu a oração de Ana, foi embora para casa, sem saber se ia ser respondida ou não, mas só de falar com o Senhor, já alegrou, já aliviou o seu coração, e no tempo certo, Deus deu um filho que chamou Samuel. Foi grande na sua época. Deus ouviu um homem que estava numa batalha que não precisava estar, porque foi infeliz numa certa decisão e teve que defender um povo que não precisava defender. Mas ele sabia que a batalha só ia acabar se o dia ficasse mais longo. Ele fez os cálculos, demoravam 6 horas para o dia acabar, e ele precisava de mais 6 horas de luz do sol. Então ele ora ao Senhor. Josué orou ao Senhor, falou, Senhor, faz o sol parar. Esse sol não pode ir embora agora, esse sol tem que ficar aqui, ó. E Deus ouviu a oração de Josué, e o sol ficou parado quase um dia inteiro. E ele foi vitorioso. E a palavra diz, Deus ouviu a oração de um homem, e o sol parou. E assim também Elias, que é o exemplo que aparece aqui no versículo de número 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Essa história está lá em 1 Reis. Quando Elias orou, por que ele orou para que não chovesse? Só para mostrar o tanto que ele era bom na oração? Não. O problema é que Acabe, por influência de Jezabel, rei e rainha de Israel, adotaram um culto a Baal. A partir de agora nós vamos adorar Baal, não vamos adorar o Deus de Israel mais não.
E Baal era conhecido como o deus da chuva, da agricultura, da prosperidade. Então, se nós adorarmos Baal, não vai faltar prosperidade, não vai faltar chuva, não vai faltar fruto da terra. Pois bem, chega lá um profeta esquisito, que não vestia a roupa da moda, não andava em carro de luxo, vestia roupa de pele muito rudimentar, comia de qualquer jeito, que estava lá no meio do mato ou no deserto, e orou, falou com Deus, falou assim: Senhor, fecha os céus. O Senhor que é o Deus dos céus, então fecha os céus, que não apareça nenhuma nuvem por aqui. E sabe o que Deus fez? Acabou chuva. Um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e 6 meses sem chuva. E sabe por que choveu? Porque Elias orou para que chovesse. 3 anos e 6 meses sem chuva, não tinha terra sadia, não tinha nenhum produto agrícola, não tinha água sequer para eles beberem, não tinha nada, todo mundo morrendo de fome, sequidão horrível. E quando Elias chega para Acabe falou: você que é o culpado disso tudo, né? Elias falou: você é o culpado por ensinar um povo a adorar um Deus que não é Deus. E eu vou mostrar que Deus é Deus de verdade. Aí tem aquele confronto no Carmelo e só choveu porque Elias orou. Mas eu acho muito interessante quando o Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode orar como Elias. Se que Deus quiser usar a sua vida numa situação semelhante para orar para que não chova, Deus escuta. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti uma baita responsabilidade nas minhas costas. Não é oração para autopromoção, é oração para revelar o poder de Deus e para descansar no poder de Deus. Está sofrendo? Faça oração. Porque Elias, sendo semelhante a você, também orou, e Deus ouviu a oração do seu servo, sendo um ser humano. John Knox foi um grande reformador da igreja na Escócia, um grande líder e até hoje lembrado por isso. Knox queria reformar a igreja na Escócia e buscou e ampliou bastante essa progressão. No entanto, naquela época, você sabe que haviam posições de reis que podiam ser contrárias. E tinha uma rainha chamada Maria, não da Inglaterra, mas da Escócia, que não gostava de Knox e queria que voltasse à religião antiga e não à igreja reformada. Mas certa vez a rainha Maria falou assim: eu tenho muito mais medo das orações de John Knox do que todo o exército europeu reunido. Eu prefiro enfrentar o exército europeu contra a Escócia do que ter que passar pelas orações de Knox. Tamanha era o testemunho daquele homem em rogar a Deus, e Deus ouvia. Meus queridos, nós precisamos entender e compreender que o nosso Deus é o Deus que te escuta, é o Deus que te ouve. Eu sei que talvez há sofrimento que você passe que você não entende porque está sofrendo. Inesperado, complicado, difícil. Por que assim? Por que não assim? Por que não é mais fácil? E piora quando a gente recebe notícias de outras pessoas que nem crentes são, ou são crentes muito mais ou menos, né, que as coisas dão certo para eles. Ah, mas por que para o fulano deu certo e para mim não? Meu querido, Deus ama os seus filhos, e o fato de te permitir passar por situações difíceis não significa que Ele te abandonou. É o Deus que nos ama, e mesmo que você fosse abandonado por sua mãe, Ele não te abandonará nunca. E no sofrimento Ele está conosco, Ele caminha com a gente, Ele anda do nosso lado. A gente precisa entender duas verdades que a Bíblia nos fala: que as nossas orações são guardadas em
taças, em cálices. Cada oração que você faz, Deus acha tão precioso que Ele guarda em cálices, em taças. Está lá em Apocalipse. Então você pode pensar, nós podemos pensar o seguinte, que Deus permite certas situações para a gente orar mesmo. Por quê? Porque para Deus a oração é preciosa. Tão preciosa que Ele guarda, Ele reserva, Ele não deixa desperdiçar nenhuma palavra. A oração é tão preciosa que temos o intercessor, o próprio Senhor Jesus faz a mediação das nossas orações, porque de fato nós não sabemos muito bem como falar, mas elas são apresentadas a Deus devidamente, porque o nosso mediador é perfeito. Mas pastor, por que Deus permite que eu chore pelo sofrimento? Porque nós temos um Deus que também guarda as nossas lágrimas num odre. O livro dos Salmos diz que o nosso Deus é o guardador de lágrimas. Então, sim, Ele permite que certas situações sejam difíceis e que até a gente sofra. E até expressemos lágrimas. Mas até essas lágrimas são guardadas. Você acha que cai no chão, que cai na sua roupa, que cai no seu travesseiro? Não, Deus guardou no odre. Por quê? Porque Ele tem a sua vida preciosa aos seus olhos. Ele tem a sua vida preciosa nas mãos dele, que até as suas lágrimas são guardadas, e as suas orações são ali reservadas em cálices. Meu querido, nós temos um Deus que nos assegurou que Jesus fez tudo isso por nós. Você pode muito por sua oração, porque Jesus fez tudo por nós. Você pode orar e ter a certeza que Deus ouviu, porque Jesus fez tudo o que era possível e foi e cumpriu todo o seu propósito. Por isso a sua oração chega até a presença de Deus. Por isso que as suas lágrimas são guardadas. Por isso que as suas orações são reservadas. Que Deus não esquece nenhuma. Desde a primeira vez que você orou, Deus já guardou todas. Você nem sabe o que orou e Deus reservou todas essas orações. Que coisa impressionante. Nós precisamos muito realizar pura oração. Para terminar, gostaria de contar a história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial em 1944. A Alemanha estava fortemente armada. Na verdade, a eficácia da guerra dos nazistas era muito grande. A eficácia era uma coisa assim assombrosa. E ali mais ou menos no sul da França, entre uma divisa de muitos países, estavam os aliados e os nazistas com seus tanques potentes para a época, ágeis, e os aliados com seus tanques não tinham muito recurso frente aos nazistas. Para piorar a situação, começou a chover e começou a cair neve. Por que isso piorou a situação? Porque os aliados não tinham roupas apropriadas para enfrentar o frio tremendo, e porque o único sucesso dos aliados era por vias aéreas, era pelos seus aviões, que eram melhores que os dos nazistas. Mas com chuva e neve, você sabe que um avião não pode voar. Então eles tinham por certo que a derrota viria. Até aparecer um homem chamado General George Patton, e ele falou o seguinte: nós vamos fazer uma coisa antes de irmos para a batalha. Eu vou pedir para o capelão trazer uma oração aqui para nós. E de fato eles trouxeram um cartãozinho com uma oração, que é essa oração que está aqui no fundo, que aparece ali no fundo. Essa oração foi uma oração metódica, né? Foi uma oração que foi feita para que todos os soldados orassem, para que todos falassem essas palavras preciosas. Assim a oração dizia: Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, humildemente suplicamos a Ti, por Tua grande bondade, que contenhas estas chuvas excessivas com as quais tivemos que lutar.
Conceda-nos bom tempo para a batalha, graciosamente ouça-nos como soldados que clamam a Ti, para que, armados com Teu poder, possamos avançar de vitória em vitória, esmagar a opressão e a maldade dos nossos inimigos e estabelecer a Tua justiça entre homens e nações. E a partir daquele momento em que 250 mil homens oraram, a oração lida mesmo, não tiveram nem como entrar em quarto, porque nem lugar tinha. Sabe o que Deus fez? Abriu os céus, trouxe bons tempos, e os aviões puderam atacar, e eles puderam então impedir que os nazistas por ali passassem. E foi depois de uma questão de 1 ano aproximadamente, ou 6 meses aproximadamente, os aliados venceram a guerra. Essa é uma oração de muitas que foram feitas. E se você perguntasse para o pessoal do tempo se tinha previsão de bom tempo, com certeza eles iam falar que não, porque quando chove e faz neve é impossível abrir os céus, mas não é impossível para Deus. Se você hoje está sofrendo com neve, com chuva, ou seja lá o que for, você tem um Deus que te escuta e atende a sua oração. Eu gostaria, neste momento, de chamar os presbíteros aqui à frente, para que nós façamos como diz a palavra, para que a gente ore pelo povo de Deus. Por favor, os irmãos presbíteros.